Bom dia a todos. Meu nome é Jorge Luiz Oliveira, eu sou diretor executivo do Sindicom. Bom, pessoal, vamos conversar um pouco sobre essa agenda. Vou apresentar para vocês, eu acho que vocês já conhecem, mas vou falar rapidamente, só para lembrar, o Sindicom e as empresas, um pouco sobre o mercado de combustíveis, lubrificantes e conveniência, que eu acho que é o que todo mundo está esperando aqui, são os números, e que já estou até antecipado no informe, eu já vi alguns de vocês usando esses números aí. Um pouco do ambiente concorrencial, da regulamentação do setor, com as nossas preocupações e um pouco de terminais portuários. Agora vamos começar com o que interessa a turma. Mercado de combustíveis, como é que ele se comportou em 2013, pessoal, ainda estimando novembro e dezembro, porque a gente não tem novembro fechado ainda. Mas essa é uma boa estimativa, tá? Aumento, são 125 bilhões de litros vendidos, tá? Isso é mercado total, tá? 2013 contra 2012, um crescimento de 5,2%. Então, nós continuamos crescendo mais do que o PIB. Esse é o quarto ano consecutivo que isso acontece. O volume de vendas de combustíveis cresce mais do que o PIB. Essa aqui é a nossa matriz de produtos. O diesel ainda com a fatia representativa, 47%. Lembrando que aqui dentro tem 5% de biodiesel, tá? Gasolina C, 33%. Aqui dentro tem 25% de etanol anidro. O etanol hidratado crescendo também com 8,5%. Vocês vão ver adiante o número só do etanol. É um crescimento interessante, importante. QAV 5,8%, óleo combustível 4%. E aqui um pouco do nosso share, da nossa participação no mercado. 82% no diesel, quase 82%, 74% na gasolina, 66% no etanol. Esse é etanol hidratado. Esse número cresceu, tá? Mas ainda assim existe uma diferença substancial em relação à gasolina, e a pergunta por quê? Você não tem eficiência com a mesma rede para distribuir esse produto? A questão não é eficiência. Nós ainda temos alguns problemas no etanol, que nós vamos mostrar também mais adiante. Aqui todos os produtos, todos os combustíveis consolidados, tá? O mercado crescendo 5,2%, de 118 para quase 125 bilhões de litros, ok? Sindicom crescendo 6% e as não Sindicom crescendo 2,1%. Nós aqui, no mercado total, estamos tendo um acréscimo de participação da ordem de 0,6%. De 78,5%, 78,5% para 79,1%. Diesel, mercado crescendo 5,1%, Sindicom crescendo 4,3% e as não Sindicom crescendo 8,4%. Nós aqui tivemos uma perda de share. A pergunta é, o que aconteceu? Tentando explicar, tá? As não Sindicom são empresas mais regionalizadas. E é fácil. Aqui ainda o diesel, né? O óleo diesel de baixo teor de enxofre, que é esse aqui em vermelho, tá? Esse é o diesel S10, tá? Só lembrando, nós estamos vendendo diesel S10 para a frota P5, frota Euro 5. Isso foi obrigatório a partir de janeiro do ano passado, tá? E esse movimento foi um movimento importante. As empresas precisaram se adaptar para isso e nós conseguimos passar uma fase importante sem soluços. Aqui a gasolina cresce, mercado 4,3%, Sindicom 5,3%, outras 1,4%. O crescimento continua significativo, quarto ano consecutivo. Etanol hidratado, essa é a grande surpresa positiva, né? O mercado cresce 7,5%, o Sindicom cresce 20% e as não Sindicom caem 10,7%. Esse aqui, o que fez com que as vendas do Sindicom crescessem tão significativamente? Parte disso é explicado pela desoneração ocorrida em maio desse ano. Aqui um pouco aonde o etanol foi competitivo. Aqui mostra os estados onde o etanol foi competitivo
ou o ano todo ou em boa parte do ano. Só lembrando, nós consideramos uma paridade entre etanol e gasolina, etanol hidratado e gasolina, de 30%. Ou seja, a gasolina ela é mais eficiente em energia em 30% do que o etanol. Então, se em preço, inclusive, né, em energia talvez não 30, 25, mas em preço, a gente considera que é interessante para o consumidor abastecer com etanol hidratado quando o preço está abaixo de 70% na bomba. Tá? Nós tivemos esse ano competitividade no estado de Goiás, estado produtor, Mato Grosso, estado produtor, Paraná, uma boa parte aqui, também estado produtor, e São Paulo, grande estado produtor, que está o nosso maior volume de comercialização. Na realidade, esses 4 estados, eles representam 75% do volume comercializado no país. Aqui, GNV, nós tivemos uma queda de 8,5%, mercado caindo 4%, e as outras menos de 1%. Aqui um pouco do ciclo Otto. Né? Ciclo Otto é gasolina, etanol hidratado e GNV. O que nós fizemos para trabalhar esse número? Como eu falei de energia antes, para deixar todo mundo igual e não ficar um número sem representatividade maluco, nós trouxemos todo mundo para a capacidade energética da gasolina. Então, pega-se o etanol, né, que tem uma capacidade energética 25% menor, traz para a gasolina, pega-se o GNV que tem maior, traz para a gasolina e se faz o comparativo. Ainda assim o mercado cresce 4,3%, 6,7% Sidcom e cai 1,1% aqui nas não Sidcom. Aqui mostrando um pouco da frota em circulação, comparando com esse volume que a gente tinha falado de 51 bilhões de litros. Tá? Circulado, 51 bilhões de litros. Tá? Vamos voltar aqui. A gente está falando de 51 bilhões de litros do ciclo Otto. Trazemos para cá 51 bilhões de litros. E aqui vocês têm a frota rodante. Tá? Isso é uma fonte, a ANP Sidcom. E aqui eu tinha comentado lá quando falei dos números. Aqui é interessante a gente ver por região, né? Vermelho, gasolina, preto, diesel. Você vê na região norte, 6%, enquanto que no Brasil é 4,3%. 2% aqui, Brasil 5,1%. O diesel aqui não é representativo, mas quando a gente vem para a região centro-oeste, Brasil 5,1%, o diesel 11%. Aqui, na região nordeste, diesel 5%, gasolina 7%. Aqui na região norte, o destaque para a gasolina é o Pará. E a gente está falando de... Pará é uma área que está em discussão, né? Na lei de portos. Aqui 10%, mas o volume não é representativo. Aqui na região centro-oeste, os volumes de diesel, olha, em Goiás 14%. Tá, altamente representativo. Aqui na região nordeste a gente tem algumas áreas, 9% no Rio Grande do Norte, 7% na Bahia, 8% no Ceará, contra uma média de 5,1% Brasil. E a região sudeste não crescendo tanto. Tá? Que a ver, pessoal, o jet e mais a gasolina de aviação. Se vocês estão lembrados, nós no ano passado crescíamos, né, em relação a 2011. Esse ano o mercado cai 1%. Qual é a explicação para isso? A explicação para isso é a seguinte: as empresas aéreas, precisando otimizar recursos, reduziram o número de voos. Apesar da quantidade de ocupação de assentos estar maior, exatamente pela redução do número de voos, essa otimização fez, e até para atender o que o mercado estava procurando. Está se viajando menos. Tá? Então, a consequência natural disso é a queda no volume de vendas. Olha o combustível, crescimento do Sidcom de 26%. O Sidcom comercializa 100% de óleo e combustível, ou quase 100%. Qual é a explicação também para esse crescimento forte? Térmicas, essa é a explicação. Tá? As térmicas esse ano trabalharam a todo vapor. Lubrificantes, outra boa surpresa também.
crescimento de 6,6%. Aqui um pouco dos números de conveniência, né? Nosso faturamento cresceu 18%. O número de lojas cresceu aqui quase 15%, né, Sandra? Quase 15%. Tá? E aqui das não associadas e sem marca. Ok? Falar um pouco do ambiente concorrencial. E vamos começar aqui com... Eu acho que até já falamos um pouco, né? Aqui foi a desoneração do PIS e COFINS. Isso foi o efeito do aumento de venda de etanol. Essa foi a norma legal, né? E ela zerou o PIS e a COFINS do produtor. Ficou 4,8 centavos. Não, era 4,8, ficou zero, ok? E da distribuidora, que era 7,2, ficou zero. É importante, nós entendemos que é importante falar um pouco do esforço concentrado de todas as autoridades e do Sindicom buscando a melhoria do ambiente de negócios, né? As procuradorias estaduais trabalhando intensamente, as secretarias de fazenda do país inteiro buscando em legislação, em normas, em regras, coibir ou mitigar de alguma forma fraudes, não pagamento de tributos, inadimplência. A ANP, com ações de fiscalização integrada, uma grande preocupação ainda são as fraudes metrológicas, né? Mas existe um trabalho, a ANP, Ministério Público, Cefaz e PEN, isso foi motivo inclusive de notícia esse ano, em vários veículos, de ações das autoridades nessa direção. E também teve uma ação importante da DDSD, a Delegacia de Serviços Delegados aqui no Rio de Janeiro, tentando coibir problemas, principalmente o que a gente chama de bicas na região da Baixada, né? Bica é um caminhão sai da base, sai de Campos Elíseos, no meio do caminho ele arria parte do produto, descarrega parte do produto, 200, 300 litros, principalmente diesel, né? E vai comercializar isso no mercado irregular e pela Baixada. Tá? Essa ainda é uma preocupação. E aqui um dado interessante, toda essa ação para trás acabou dando resultado. Esse resultado foi 16 distribuidoras com registros cassados pela ANP, cassados, tá? Não é suspenso, cassados pela ANP, e 20 distribuidoras com inscrições estaduais cassadas pelas diversas secretarias de fazenda estaduais. Nossas preocupações ainda com o ambiente de negócios. Ainda existe uma sonegação ou inadimplência, quanto mais, na comercialização da etanol hidratado. Uma outra preocupação, que a gente já tinha falado lá atrás, é a fraude metrológica, que a gente chama de bomba baixa, né? Você pensa que está botando um volume de gasolina no tanque, na realidade o volume é menor. O consumidor está sendo lesado. Um pouco da regulamentação do setor, né? Esse ano, só lembrando, a ANP está colocando toda a parte de regulação em ordem, editou algumas portarias, colocou outras em consulta pública, existem vários avanços e algumas preocupações no sentido de se buscar a correção de algumas coisas que foram feitas para melhorar, são pontos de melhoria, e de outras que ainda estão em discussão. Uma delas é a resolução recente da ANP 45/2013, que estabelece o estoque mínimo ou estoque obrigatório nas distribuidoras e nos produtores. Essa resolução, já na época da discussão, desde o momento da discussão até a edição, aconteceram algumas evoluções, porque a ANP fez um trabalho de consulta pública, com audiência, mas ainda assim alguns problemas persistiram e nós entendemos que precisam ser corrigidos e estamos apontando junto à ANP com pontos de melhoria. O que foi feito, tá? A ANP, ela dividiu o país em novas regiões geográficas para fins de obrigação de estoque. Região Sul mantido, a região Sudeste colocaram com a região Centro-Oeste, região Nordeste mais Tocantins,
Bahia e Sergipe foi uma micro-região criada, tiraram Bahia e Sergipe do Nordeste, está criando uma micro-região. Lembrando que a Bahia tem refinaria, é uma situação até confortável, porque onde você tem refinaria, o fluxo de produtos não causa nenhum tipo de imediato de preocupação aqui. No norte, região norte, e tiraram Acre e Rondônia da região norte. Programa do biodiesel, essa é uma outra preocupação, todo mundo está lembrado, nós estamos hoje com uma mistura de 5% de biodiesel no diesel, tá? Em todo o país. Está em discussão um novo marco regulatório, isso foi por notícia até hoje, eu acho, nos jornais, o novo marco regulatório para 2014, aumentando 6 para 6 e para 7%. O que a gente está pedindo para o governo? A gente está pedindo para o governo o seguinte, e mostrando, um aumento de 5 para 6% é um ponto percentual, ou para 7 são 2 pontos percentuais. Não é a realidade. Quando você aumenta de 5 para 6%, você está aumentando em 20% o teor de mistura. Quando você aumenta para 7%, você está aumentando em 40% o teor de mistura. A gente está falando o seguinte, eu vou ter que ter tancagem para isso e caminhão rodando para isso. E a gente não tem disponibilidade de caminhão para isso. Então, vamos fazer de forma... aqui, mais uma vez, ninguém está dizendo que não deve fazer. Deve fazer, é um avanço, mas vamos ter tempo e vamos fazer de forma escalonada e equilibrada para evitar problemas. E o que a gente está propondo? A gente está propondo 6% a partir de junho e 7% a partir de janeiro de 2015. São os portos da região, no nosso caso, da região norte e da região nordeste. Tá? Os portos afetados são, na região norte, Pará, o Porto de Miramar, em Belém, Santarém. Na região nordeste, nós temos Cabedelo, na Paraíba, Maceió, o Porto de Maceió, Alagoas. Lembrando que em Sergipe, o Porto Suape, as bases estão em áreas próprias das companhias, fora da poligonal do Porto. As áreas do Norte e Nordeste, como nós mostramos, são as áreas que têm maior volume de demanda por produtos dos últimos anos. Na média nacional, como vocês viram, as vendas são maiores do que nas outras regiões do país. Então, demandam um grau de preocupação maior. E aí, considerando o seguinte, a região que está em discussão nesse momento, que é a região dos portos no Pará. São 2 portos, um é o porto já existente, o de Miramar e Belém, e o outro, o Porto Novo, de Vila do Conde. Tá? Em Vila do Conde vai se construir instalações para trabalhar um porto novo daqui a 5 anos. É o que se espera que isso esteja pronto em 5 anos. Tanto a região norte como a região nordeste recebem produtos por cabotagem. A maioria. A região norte, diesel, gasolina, cabotagem. Tá? A região nordeste, um bom percentual cabotagem e uma parte rodoviária para atender áreas específicas. Então, quando a gente fala da região norte, com quase 100% das entregas por cabotagem, e você fala de uma licitação de porto sem definir as regras corretamente e mistura empresas distribuidoras de combustíveis, distribuidora de gás, distribuidor de granel, de agricultura, com container e outros produtos, a confusão fica muito grande. Tá? E não se definiu bem as regras de transição que vão existir aí. Eu acho que isso, passando a regra, está claro para todo mundo. Né? Nós colocamos aqui, né, explicando um pouco o que eu falei. Nós não somos operadoras portuárias, tá? Em porto público. A nossa prioridade é a movimentação de carga própria para atendimento a contrato de fornecimento de produto. Isso para a gente é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Nós não temos receita com a operação de área em terminal portuário. Qualquer tipo de ganho aí é ganho de eficiência. Isso é um centro de custo para a gente, não de receita. Os ganhos vão para a eficiência. E ainda tem mais, o abastecimento é considerado de utilidade pública. Nós não queremos tratamento diferenciados. Nós, por sermos de utilidade pública e por termos um produto que precisa ter um cuidado especial da distribuição, e aí vocês estão preocupados se a gente vai ter ou não vai ter estoque, se a gente vai conseguir ou não vai conseguir atender. O próprio governo está preocupado se há algum soluço em algum lugar. É importante que a gente entenda
que nós precisamos de um tratamento diferenciado, para a gente não ter que administrar o problema depois. Nós queremos um olhar, tá, diferente, ou um olhar para uma atividade de utilidade pública que distribui em uma região, em região como a região norte, que recebe só por cabotagem. A tua produtividade e eficiência dos terminais de combustível não são objeto de questionamento. Nós não fazemos tancagem, nós fazemos dragagem de porto, nós não construímos o berço, nós não somos o problema do governo no porto. Vamos lá, preocupação nossa, tá? Nossa preocupação, colocar talvez a principal delas, porque da insegurança, é a questão de falta de regras de transição. Se a gente participa de um BID e a empresa que está instalada em Miramar, no Porto de Belém, não ganha esse BID, uma outra empresa vai ficar no lugar dela, quais são as regras de transição para a entrega das instalações, dos ativos e para atendimento dos clientes contratados da empresa que estava instalada lá? Tá? Os editais não prevêem regra de transição. Pessoal, primeiro, muito obrigado pela presença de todos, tá? Mais um ano é importante para a gente. Muito obrigado pela paciência. Eu estou aqui numa missão dificílima, que é substituir o Alísio com todo o charme dele, mas tentei passar a mensagem para vocês e vou estar à disposição no brunch, no almoço com vocês. Tá bom? Obrigado, pessoal.